Olá, olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema relativamente simples, mas muita gente me pergunta, principalmente contadores e alguns advogados também. Em tempos de parcelamentos sem fim, transações tributárias com prazos mais dilatados, é possível que, às vezes, no afã e na emoção de querer parcelar, de querer resolver um problema, ou porque eu quero uma certidão, porque eu quero resolver a minha vida, eu quero me manter quite, eu quero um benefício fiscal, enfim, seja qual for o seu intento em realizar o seu quite ou a sua regularização junto ao poder público. Às vezes, o que acontece? Você acaba botando tudo que é débito lá e não avalia se aquele débito de fato deveria estar ali. É exatamente o que acontece nos casos de prescrição ou de decadência. Às vezes o débito já está decaído, já está prescrito e, sem querer, ele entra dentro do parcelamento. Ou ele está em vias de prescrever, ou em vias de decair, e você inclui no parcelamento. Aqui existem duas soluções. Quer saber qual é? Fique até o final desse vídeo para entender e demonstrar essas oportunidades ao seu cliente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Belim, professora dos cursos de pós-graduação da PUC, da USP, da FGV, do IBMEC e uma série de outras universidades. Professora, palestrante, doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, autora de livros e artigos científicos. Advogo há mais de 20 anos na seara administrativa e contenciosa tributária. E agora, no momento, estou exercendo a função de conselheira dos contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então vamos lá ao que interessa, trabalhar esse ponto específico da prescrição, seja quando eu declaro um débito prescrito, seja quando eu declaro um débito em vias de se prescrever, ou mesmo de se decair. Vamos, então, ao primeiro ponto. Vamos imaginar, então, que dentro de uma realidade, normalmente é o jurídico interno ou o tax interno de uma empresa quem acaba procedendo dentro do CAC, vamos pensar no federal, nesse parcelamento ou junto à PGFN, um processo de transação. Ou mesmo um advogado pode interceder aqui, mas não é tão comum. E numa dessa, na hora de avaliar ou de contingenciar, ou quando você chega aí e vê uma empresa de recuperação de créditos, ou a verifica que tem você mesmo que está fazendo uma peneira ali para ver de onde que sai dinheiro para aquela empresa sobreviver mais um ano. E aí você descobre que parte dos débitos colocados em parcelamento, e vamos imaginar que você viu isso 1 ou 2 anos depois, você descobre, meu Deus, eu estou pagando um débito que, teoricamente, já estaria prescrito no momento que eu aderi àquele parcelamento, àquele acordo. Então, vamos tratar aqui de alguns conceitos básicos que são importantes para você prestar atenção. Se fez, tem solução. Se não fez, não faça, para evitar um problema e um desgaste desnecessário. A prescrição em matéria tributária, ela vem prevista lá no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Ela vai dizer que o direito da Fazenda Pública é executar o devedor por débito constituído definitivamente, ou seja, crédito definitivamente constituído, se dá no prazo de 5 anos, justamente a partir, o início daquela contagem, se dá da constituição definitiva do crédito tributário. Que, em linhas gerais, ou é com a sua declaração de confissão de dívida desacompanhada do pagamento, no dia seguinte começa a prescrição, ou seja, entreguei a declaração desacompanhada de pagamento, dia seguinte prescrição, ou da data do vencimento do tributo, dia seguinte prescrição, o que for melhor ao fisco, de acordo com a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça. Enfim, ou eu fiz todo o processo administrativo, impugnei e perdi. Aí você é notificado da última decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Você é notificado no federal para pagar em 30 dias. Você não paga, no 31º iniciou o prazo de prescrição para que o fisco promova, assim, os atos preparatórios e, consequentemente, venha ajuizar a ação de execução fiscal. Pode ser também que você, ao receber o auto de infração, coloca na gaveta, esquece dele e passa os 30 dias de defesa. Se isso aconteceu,
no dia seguinte ao prazo terminado para impugnar. Também se constituiu definitivamente o crédito tributário, iniciar-se-á o prazo prescricional de 5 anos, a que alude o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Uma coisa importante aqui é que a prescrição, ela existe no direito tributário, mas ela também existe no direito civil. Só que existe aqui uma tênue diferença entre uma e outra que vai fazer total diferença na esfera tributária. Lá no direito civil, a gente tem que a prescrição, ela não fulmina o direito. Ela só fulmina o quê? Ela ataca o quê? Ela faz com que morra o quê? A pretensão executória. Vamos imaginar que alguém faz um contrato de honorários comigo, não me paga, aí eu deixo passar 1, deixo passar 2, deixo passar 3, deixo passar 4, deixo passar 5. Lá no 6º ano, eu resolvo executar aquele contrato. Não posso mais. Diz o código que eu tenho um prazo especificado para esse fim. E esse prazo ele já não existe mais. Então, eu não posso entrar com uma ação de execução em face àquele contrato, porque a legislação civil me diz que eu tenho um prazo, salvo engano, de 3 a 5 anos, mudou isso aí, eu não me recordo, mas culminou-se esse prazo e você não pode mais buscar a tutela jurisdicional para ver com aquele seu crédito pago. Todavia, se eu quiser ligar para a criatura de 5 em 5 minutos ou contratar uma empresa de recuperação de créditos para ficar perturbando, liga e cobra. Diz que eu recebo metade. A gente sabe que isso existe. Será que eu sou obrigada a pagar? Isso no direito civil. Aí é que está. No direito civil, prescrição fulmina execução. Eu não posso buscar a tutela de um juiz para fazer com que a criatura pague. Mas eu posso protestar um título? Eu posso cobrar até alguém me pagar um dia? Pode. Porque o direito, ele está ali, você deve, ponto. Você não pode executar, mas você é devedor. Então, eu posso buscar outras maneiras de eu ver aquele direito cumprido? Posso. O direito não morre. A pretensão de cobrar via judicial, sim. Então, na obrigação civil, o que a prescrição, prazo definido em lei, para que você busque o judiciário para ver determinado contrato ou determinada situação cumprida, seja numa moratória, seja num processo efetivo de execução, você tem um prazo para isso. E se você não usou esse prazo, você não pode mais buscar a tutela de um juiz. Mas existem outros mecanismos administrativos, já que o direito continua ali, é o seu direito receber. E aquela pessoa sabe que tem o dever de pagar. Então, é possível um contrato ali, uma novação, ou você ficar enchendo o saco para a pessoa pagar, ou, de repente, fazer um protesto. Tudo isso é possível. Agora, vamos pegar a dívida tributária. A dívida tributária. Tudo bem, a gente acabou de ver, eu acabei de dizer para você, que o fisco aqui ele tem um prazo de 5 anos para fazer o quê? Para buscar a tutela jurisdicional, para fazer com que aquele crédito constituído definitivamente venha a ser quitado por você, ou venha fazer penhora online, tem todo o processo de execução em que isso ocorre. Tranquilo? Tranquilo. Só que tem um quê aqui? Se passa o prazo, e o prazo interruptivo da prescrição aqui para fins fiscais, hoje, é o despacho de sídice do juiz. Então, se a Fazenda Pública apresentou a ação de execução fiscal e obteve o despacho de sídice do executado dentro daquele procedimento, dentro do prazo de 5 anos, ele fez o dever de casa. Não há que se falar em prescrição. Agora, vamos imaginar que ele não tenha feito. Fez isso 8 anos depois. Só obteve o despacho de sídice 8 anos depois. Vamos imaginar um caso desse. Tem prescrição. Acabou. Só que o fisco, ele pode, já que ele não conseguiu no judiciário, continuar a te cobrar? Mandar nota de dívida, recusar a emissão de uma certidão negativa, protestar aquele título. E aí, será que ele pode? Aí existe uma coisa engraçada, né? Na vida, tudo lhe é lícito. A gente tem que saber a consequência daquilo que a gente faz. Então, o fisco ele pode até te mandar a nota de lançamento. Ele pode
te mandar uma notificação de cobrança. Ele pode até protestar o seu título. Mas você é obrigado a pagar? Se você quiser pagar, você vai lá e paga. Até aí, tudo bem. Mas na hora de defender o cliente, você vai falar, vai lá e paga? Será que o direito em matéria tributária, quando tem a prescrição reconhecida, também fulmina ou não fulmina como no direito civil o direito que subjaz àquela operação? É exatamente essa a diferença da prescrição civil para a prescrição tributária. A prescrição tributária, ela fulmina a própria existência do crédito. E quem disse isso é o Código Tributário Nacional. Lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, no inciso 5º, vai dizer: extingue-se o crédito tributário com a prescrição ou com a decadência. Então, mesmo os assinhos servem, embora não esteja falando sobre isso, com a decadência. Então, se eventualmente perder o prazo, o fisco comeu mosca e não entrou com a ação dentro do prazo, fulminou-se, inclusive, o direito que está ali dentro daquela pretensão executória. Isso quer dizer que o crédito tributário morreu. E se ele morreu, o direito íncito que está ali dentro, se ele não existe mais, eu não posso te cobrar. Então, se eventualmente inscreveu em dívida, se ele te autuou, você vai alegar o quê? A prescrição. E o crédito vai ser extinto. Se tem execução fiscal fora do prazo, tem prescrição, eu não vou pagar. Se tem notificação de lançamento, ignora. Ou uma notificação de cobrança, ou pelo menos pede para baixar, tendo em vista a prescrição. E se você apresentou esse monte de débito prescrito dentro do seu parcelamento? E se você não prestou atenção e colocou ele também dentro de um acordo de transação? E você percebeu isso algum tempo depois, quando foi avaliar e tentar descobrir de onde que você tira alguma solução, ou dentro do diagnóstico tributário, dentro dessas empresas que realizam toda essa consultoria tributária, tudo aquilo, para tentar obter crédito dentro de uma companhia, ela percebe, opa, por que você parcelou isso se já está decaído? Por que você parcelou isso que já está prescrito? Agora, vou te dar a solução. Hoje em dia, é amplo na Superior Tribunal de Justiça que a prescrição, ela tem o condão de fulminar o quê? Direito. E se eu fulmino o direito dele decorrente, não vai ser uma confissão irretratável e irrevogável, né? Porque quando você adire a algum desses planos junto ao poder público, seja no parcelamento, seja numa transação, você assina um documento de confissão irretratável e irrevogável daquilo que você está confessando ali. Só que como que eu vou confessar que eu devo algo que não existe mais? Então, percebam, essa confissão irretratável e irrevogável, ela comporta o quê? Flexibilidade. Quando eu coloco lá um crédito que morreu, fulminado inclusive pelo direito e pela pretensão executória, um mero documento escrevendo ali que eu confesso e coisa e tal, ele não tem o condão de fazer ressurgir o que não existe. Não é só porque eu assinei lá que aquilo ali passou a virar algo existente novamente. Não tem nada na norma que diga que a assinatura de um ato de confissão de dívida faz renascer o que já está morto. Não existe essa regra, nem poderia, na minha opinião. Porque se o débito foi atingido pela prescrição, eu não posso nem te executar e nem te cobrar mais, porque o direito morreu. Então, se eu fui lá, fui incauta, não prestei atenção e parcelei ou transacionei, aquele débito, mediante um processo administrativo regular, você vai chamar a atenção, você vai explicar e vai pedir que seja feito um recálculo, expurgando aqueles valores do valor daquele parcelamento. E aí, o fisco vai refazer a conta, vai tirar aquele valor e você vai continuar pagando aquilo que ainda faltar dentro do seu parcelamento. Mas se o fisco do estado ou do município, seja lá da onde, falar que eu irretratável, irrevogável, se eu confessei, o problema é seu, agora vai ter que pagar. Isso não é assim. Aí você tem uma ação própria para isso. Se você tem uma decisão que diz que não vai te dar, o ato coator está ali. E qual é a ação que você combate ato coator com violação a direito e abuso do direito? É um mandado de segurança. Lembra que você tem 120 dias para isso, da data da sua ciência dessa negativa. E aí você vai explanar naquela ação e vai pedir eliminar para suspender a exigibilidade, ou se de repente até o juiz, como isso é matéria de direito, após abrir vista a informações, talvez esteja concluso para a sentença, e é muito simples. Procedência.
retire o débito, porque aquilo ali não tem o efeito de fazer nascer uma nova obrigação decorrente de uma mera assinatura daquilo que já não existe mais. Então, isso é muito pacífico praticamente, né? Tem N jurisprudências hoje, antigamente não, antigamente você tinha que brigar um pouquinho mais, mas hoje é muito tranquilo. No federal, acredito que você nem precise de um mandado de segurança para isso, porque isso é muito pacífico hoje em dia, como eu falei, tem jurisprudência nesse sentido. No estado, no município, pode ser que você encontre alguns obstáculos ou não, talvez até mais no município, menos em estado, mas seja como for, existe solução para você expurgar aqueles valores e, consequentemente, readequar para aquilo que efetivamente seja devido e diminuindo, obviamente, seu débito tributário e resolvendo aquele problema daquele cliente. Segundo ponto aqui é o cuidado. Aí você tem que botar holofotes aqui. Vamos, agora que você já sabe disso, daqui para frente você vai tomar cuidado. E na hora que você está olhando, o débito não está. Aí não vale para decadência, tá? Isso que eu estou falando é só para prescrição. O débito está quase prescrito. Faltam 2 meses. Falta 1 mês. Faltam dias. Falta que seja 1 ano, 6 meses. O que vai acontecer, gente? Eu acabei de dizer que a prescrição tem o efeito de culminar a pretensão e o direito, então você não deve mais. Se ele está quase chegando, você não presta atenção e taca lá no parcelamento, e taca lá na transação, qual é o efeito da sua declaração de confissão de dívida agora? Ela interrompe a prescrição. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque você está na iminência de não ser mais devedor daquilo ali. A partir do momento que você realmente usa desses artifícios, desses benefícios, faz a confissão de dívida, ela interrompeu o prazo de prescrição. O que é interromper? Começa do zero. Então, amanhã ou depois, se você não paga o parcelamento, o fisco ele tem o prazo de 5 anos de novo para cobrar aquele débito que faltava 1 semana para prescrever. Então, tomem cuidado. Tem que tomar cuidado. O primeiro tem solução, você consegue tirar porque efetivamente a prescrição ocorreu, ou a decadência, ela vale para os dois. Aqui você tem que tomar consciência de que você tem que fazer essa conta. De repente, esperar 1 mês, 1 semana para não dever 1 milhão, vale a pena. É claro que você tem que colocar na balança ali, a depender do seu cliente, da necessidade dele. Eu já vi situações, e agora não tem muito o que fazer, era um débito, eu lembro, que era de quase 9 milhões. Faltava pouco mais de 2 meses para o débito prescrever. Veio o refis. O desespero fez o quê? Mas 2 meses não iria fazer diferença na vida daquela empresa. Ela tinha prazo ainda para realizar, ainda que ela quisesse, que olhasse todos os riscos inerentes, ela podia, dentro daquele período, avaliar as possibilidades, e não fez isso. Na impulsividade, não prestou atenção, e na primeira oportunidade foi lá e fez o pedido. E faltavam 2 meses para aquele débito prescrever. O que você vai fazer por ela? Nada. O que você tem que fazer agora? Da próxima vez, presta atenção. Você poderia não dever esses 9 milhões. É claro que em 2 meses muita coisa pode acontecer. Mas poderia nada acontecer e, consequentemente, se ele prescreveu, não há que se falar o quê? Na sua cobrança. Então, tomem cuidado. Parece ridículo, mas não é. Você vê agora esse exemplo que eu acabei de te dar. Isso é caso concreto, isso aconteceu. Mas aí, às vezes, o cliente, ele tem, às vezes, hoje em dia menos, mas de perguntar depois do que o problema existe. A grande vilão hoje, a grande pulo do gato, posso dizer assim, do empresário, eu estou falando para o empresário, e você tem que incutir isso no inconsciente dele, que não adianta esperar o auto chegar. Existem mecanismos de você evitar que isso aconteça dentro de uma advocacia preventiva. Tem empresas que fazem, outras não. O que a gente tem que fazer na qualidade de advogado é o quê? Colocar na cabeça daquele cliente ou do novo cliente que é muito mais barato se precaver do que esperar o fogo vir. O fogo, como é que fala? Do que esperar pegar fogo. Às vezes você pode resolver ou pelo menos apagar o incêndio. Mas pode ser que ao final você não consiga o quê? Estancar o fogo e a floresta toda acaba ficando o quê? Desmatada.
e você não vai ter muito o que fazer, porque a regra é essa, e milagre a gente também não faz. Então, 2 pontos importantes. Sem querer, declarei, confessei, débito prescrito ou decaído, expurguei, porque a decadência e a prescrição, a decadência é só o direito, e a prescrição vai fulminar ambos, tanto a pretensão quanto o direito a ela que remanesce. Mas, se faltou uns diazinhos ali para prescrever e eu sem querer fui lá, não prestei atenção, ou porque pode acontecer também da empresa precisar para certidão para ontem, ela tem um contrato de 50 bilhões e ele tem ali um créditozinho de 1 milhão que está quase prescrevendo, mas ela precisa daquilo para agora. Qual é a balança? Você vai perder o contrato de não sei quantos bilhões por causa de um? Não. Aí você vai prescrever, dane-se e deixa a bola para jogo. A gente vai avaliando à medida que venha a ser o interesse do cliente. Se ele pode esperar, espera. Se ele não pode, você fala, olha só, está acontecendo isso e isso, você tem essa estratégia, aquela estratégia. Qual que você prefere? Ele que sabe onde o calo aperta. A nossa função, mais uma vez, é o quê? Informar, traçar as estratégias, dar as opções e, na medida da necessidade dele, opinar por aquela que melhor resolve o problema iminente naquele caso. Então, aqui, mais uma vez, atenção na hora de parcelar ou na hora de fazer a transação dos seus débitos. Preste atenção se está ali na iminência de prescrever, se realmente precisa fazer aquele parcelamento ou aquele acordo, qual é o benefício que aquilo vai te dar ou se você espera. Faça a conta, informe ao cliente, porque uma vez realizando o pedido de confissão e a adesão ao benefício, você interrompeu a prescrição e o prazo começa a fluir do zero. E aí ele vai ter mais 5 anos para te cobrar. Então, são essas as dicas aqui que eu queria te dar. Chamar atenção para esses 2 pontos, que são bem importantes dentro do dia a dia daquele que vive o direito tributário na prática, para que vocês tenham aí esse radar da atenção ou da oportunidade, caso você tenha caído ali de paraquedas e tentando observar para saber se a empresa foi ou não no melhor caminho. Preste atenção às oportunidades. Elas estão aí todos os dias. Treine o seu olhar. Até o próximo vídeo. Ah, outra coisa antes. Se você chegou aqui e gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, acione o sininho. Todos os dias eu tenho vídeos, dicas novas, insights, coisas do direito tributário em geral, alguma notícia que eu acho relevante, como tem aí nos últimos vídeos. Então, eu acho que é interessante você dar um cliquezinho ali e se inscrever. Não custa nada, não é? Você só pode, de repente, agregar um pouquinho mais ao seu conhecimento com aqui a minha colaboração diária nos insights e na vida. Enfim, compartilhando com vocês um pouquinho do meu dia a dia. Enfim, agora sim, até o próximo vídeo.